E muito boas. Obrigada a você, telespectador, que está participando. A primeira pergunta, então, eu deixei no ar, que foi sobre o uso dos remedinhos que desentopem o nariz, né? Eles podem ser usados? Sim, os remédios que desentopem nariz são medicamentos que têm que ser usados exclusivamente com orientação médica. Por quê? Eu vou mostrar aqui na figura para vocês. O que acontece é que no nosso nariz nós temos umas carninhas que chamam conchas nasais ou cornetos nasais. Dentro do nariz, esses cornetos incham e desincham, ok? É um mecanismo natural. O que acontece na gripe, ele incha lá dentro, então entope o nariz. Quando você pinga esse remedinho, que é o vasoconstrictor, ele age nesse corneto nasal, fazendo ele desinchar. E aí a pessoa adora, porque dorme super bem, né? Mas tem um problema que eu alerto a vocês. Se isso se repetir com frequência, se a pessoa ficar pingando no nariz, vicia. Vicia no sentido do nariz ficar sempre entupido ou vicia no sentido da pessoa precisar do remédio? O nariz acaba entupindo e a pessoa acaba precisando pingar o remédio para poder desentupir. E aí o que acontece? Vira um ciclo. O nariz entope, a pessoa pinga, desentope. Aí daqui a 1 hora, 2 horas o nariz entope, ela então a frequência desse nariz ficar entupido aumenta. Aumenta muito mais pelo próprio uso do remédio. E olha, quem está em casa agora certamente conhece alguém que sempre anda com um remedinho de nariz no bolso, pingando. Oriente essa pessoa. Esse remédio ele pode dar até arritmia cardíaca, pode dar sangramento nasal, ressecamento, dores no nariz. Então, o uso continuado não é indicado, somente de 3 a no máximo 5 dias. Agora, para quem já tem esse vício, já está assim desse jeito, pinga tem anos, né? O tempo todo. Tem conserto? Dá para regredir nesse vício? Com certeza. Existem muitos tratamentos que são muito eficientes e fazem a pessoa parar de usar. Obviamente, cada caso tem que ser analisado, mas os tratamentos de hoje são muito eficientes, sim. Perfeito. Às vezes a pessoa começou a fazer uso dos remedinhos de entupir nariz, tempo atrás, numa época que não tinha um tratamento tão eficiente, né? Então é muito importante você procurar um bom otorrino. Primeira pergunta, então, é do Rodrigo Campos, daqui de São Paulo. Ele diz: boa tarde, gostaria de saber se quem faz rinoplastia pode ter o quadro de rinite agravado. Olha, a pessoa que faz rinoplastia tem que tomar um cuidado muito grande para ter também, nós sugerimos uma avaliação com o otorrino, porque se a pessoa já tem um desvio de septo e vai diminuir o tamanho do nariz, esse desvio de septo que antes não era muito significativo, ou seja, a pessoa até que respirava mais ou menos, quando diminui a cavidade do nariz, esse desvio de septo passa a ser significativo e aí dá mais sintoma. Muito cuidado, isso pode acontecer. Ok. Aparecida Pereira, de São Paulo, ela pergunta sobre a vacina de gripe. Ela diz que sempre que ela toma a vacina, ela fica gripada. E por que é que isso acontece? Mas eu vou te pedir um minutinho. Vamos lá. E eu volto já já para você responder a pergunta da Aparecida, tá bom? Okay. Essa vacina de gripe, todo mundo comenta a mesma coisa, né? Eu tomei, fiquei gripado. Vamos ver se é verdade, se tem relação mesmo, por que é que isso acontece. Mas antes, eu quero falar com você que não anda se alimentando bem e por isso fica até receoso de ficar com a imunidade baixa e pegar uma gripe e um resfriado. Eu tô aqui com o Renato da Eximplante. Obrigada, Renato, Tudo por estar bem? aqui comigo. Boa tarde a você que está nos assistindo. Boa tarde. Obrigado, por estar aí escolhendo o nosso programa para assistir. Eu sou o Renato Grebe, sócio-diretor da Eximplante e vim falar com você que perdeu seus dentes há muito tempo. Inclusive, você deve sentir já a sua gengiva meio murchinha, né? Isso acontece por conta do processo de reabsorção óssea. Você está perdendo osso. E um dos problemas que essa reabsorção óssea traz é que aquela dentadura que segurava bem passa a não segurar mais tão bem. Então você começa a ter uma prótese que fica soltando, que te machuca, não te dá aquela segurança de frequentar os almoços da família, dos amigos da igreja, né? Agora, a gente não precisa passar por esse processo. Muitas pessoas, Cláudia, acham que esse sofrimento faz parte do envelhecimento da vida da gente. E eu vim aqui hoje dizer que não. Com os implantes odontológicos, a gente tem a capacidade hoje de ter dentes fixos novamente. E para estes casos, a Eximplante, a gente recomenda o tratamento que é o mais seguro que existe hoje no mundo. Chama-se Protocolo de Brånemark. Olha aqui, ó. É um tratamento muito seguro, muito consagrado no mundo, que com apenas 5 implantes,
nós fixamos uma prótese e a partir desse momento você tem dentes fixos novamente. É chamado até de terceira É a dentição, terceira né? dentição, é como se você tivesse seus dentes ali de volta, né? Fantástico. Com este tratamento você tem 100% da sua capacidade de mastigação de volta e vai ter um sorriso perfeito. Porque nós vamos planejar o seu sorriso. Você, inclusive, pode levar a sua família até esse implante, porque nós vamos escolher os dentes, o formato, o tamanho que vai estar, então, nessa nova prótese. Olha, né? que bom. Após a gente fazer um teste, colocar esses dentes na sua boca e você disser, Renato, era exatamente isso que eu estava procurando, o mais incrível, esse tratamento é finalizado em 3 dias. O que faz você sofrer há muitos anos, nós na Easy Implante, então, temos um procedimento que é finalizado em 3 dias. Ah, isso é maravilhoso. Eu quero que você volte a sorrir, mas mais do que isso, né? Volte a ter qualidade de vida, que coma bem, que se alimente bem, para nutrir esse corpo que é a sua máquina. E, gente, hoje vamos viver muito mais, então vamos cuidar para viver melhor mesmo, viu? Ligue para a Easy Implante. Tem gente que vem de outros países fazer tratamento aqui. A odontologia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. A e a Easy Implante terceira está melhor do mundo. É a terceira melhor do Isso. mundo, né? Então, olha, venha de qualquer lugar do Brasil. Eles estão aqui em São Paulo, com vários endereços. E o telefone é 0 operadora 11 2174 4200. 2174 4200. Isso mesmo. Easy Implante. Muito obrigada, obrigado. Renato. Mais Obrigada. uma vez, boa tarde. Como é bom, né? A gente dar essas notícias e, de repente, dar essa esperança para você que estava chateada porque não estava mastigando direito. Agora, vamos voltar para o nosso tema. Eu estou conversando sobre gripes, resfriados e alergias. Doutor Jamal Azam, tem a pergunta da Aparecida Pereira. Isso. Sobre vacina de gripe. Sempre que ela toma vacina de gripe, ela fica resfriada. Por quê? Essa pergunta, Aparecida, parabéns. Você fez uma pergunta muito importante. Porque precisamos esclarecer a todos. A vacina da gripe não gera gripe. Você não fica gripada com a vacina nem resfriada. Muitas vezes a vacina pode gerar uma reação que é parecida com a gripe, mas não leva à gripe. Então a vacina, em algumas pessoas, é um percentual muito pequeno. Essas pessoas podem manifestar essa reação como você, mas isso é passageiro e mesmo assim recomendamos que continue a tomar a vacina. Perfeito. Tem que tomar vacina, gente. Rafaela Pascoal, de Minas Gerais, ela diz, meu nariz é muito seco e nessa época do ano não consigo respirar direito. O que fazer? A principal orientação que nós temos é o uso continuado, constante de soro fisiológico. Então pega um frasquinho, conta gotas, coloca o soro fisiológico, esse que usa para inalação. Tá. É o mesmo. É aquele do vidro grande, Isso. põe no frasquinho pequeno. As pessoas perguntam, tem que ser estéril, tem que... Não, é um soro fisiológico normal que se usa, Tá. né? Então você coloca num frasquinho e pinga várias vezes durante o dia. O soro fisiológico não vicia, não gera problema e pode ser usado quantas vezes quiser durante o dia em pessoas de quaisquer idades. Desculpa falar nome comercial, mas eu preciso tirar a dúvida, acho que é a dúvida da população também. Rinossoro é soro fisiológico ou é remédio para desentupir o nariz? Isso, o rinossoro é o nome comercial de um medicamento que tem soro fisiológico mais um conservante. Apesar de ser um medicamento muito clássico no nosso mercado, existem medicações, até como o próprio rinossoro, mas tem uma linha um pouco diferente, que é sem conservantes. Então, o ideal é que procure os remedinhos, o soro fisiológico, sem conservante. Para usar o tempo inteiro nessa época inteiro, do ou ano. o próprio soro fisiológico. E aquele outro que dizem que é da água do mar? Uhum. Ele é sem conservante, ele pode ser usado com frequência ou não? Também não tem conservantes, pode ser usado quantas vezes quiser durante o dia, várias vezes ao dia, é bastante saudável sim, principalmente nessa época de ar seco. Bom, tem muitas perguntas. A Amanda Assunção, de Pernambuco, ela queria saber se as alergias estão relacionadas à temperatura. No inverno elas pioram, ou se isso vai de pessoa para pessoa. Os trabalhos científicos não mostram essa relação, mas na prática diária eu vejo isso sim. Então, protejam-se da friagem. A friagem é aquela mudança de temperatura. Está no ambiente quente, vai para o ambiente frio. Cuidado com a mudança de temperatura, que sem dúvida nenhuma atrapalha a via respiratória. Ok. Irene Nascimento Fonseca, de São Paulo. Tenho secreção nasal e causa mau hálito. O que fazer neste caso?
Irene, isso pode ser uma sinusite crônica e a secreção, como nós mostramos naquela imagem, pode estar escorrendo atrás da garganta, gerando mau hálito. Então, esse tratamento, ele é bastante eficiente hoje em dia, é muito importante consultar um otorrino, tem jeito, conseguimos resolver. Tratamento para sinusite, então ela precisa Sim. consultar o otorrino para saber laringologista. se ela está com sinos da face inflamados, é isso? Exatamente, essa secreção, ela pode escorrer pelo nariz até a garganta. E na garganta, quando a gente está falando, começa a gerar um mau hálito. Ok. Rosa Nunes, de Tietê, São Paulo, ela diz que está com gripe há 10 dias, com o ouvido tampado, estiando. O que fazer? Olha, também outra pergunta. As perguntas estão boas hoje, viu? Tá todo mundo participando. Então, é o seguinte, olha, não existe gripe que dura 10 dias. Não existe? Não existe gripe que dura 10 dias. A partir deste período, certamente o vírus já foi embora e já deve ter alguma complicação. Então, ou deve ser uma sinusite, ou uma otite. Então, isso é muito importante. O ciclo de vida do vírus no corpo, ele é curto, até mais ou menos uma semana. Passou disso, procure atendimento médico, é bastante indicado para você. Rosa Nunes, já para o hospital, hein? Agora. Flávia Corado, de Embu das Artes, São Paulo. Tem um bebê de 6 meses e ainda não vacinei contra a gripe, pois tenho medo da reação. Existe algum teste que podemos fazer antes de tomar a vacina, já que ele ainda não come ovo? Não existe teste, não existe nenhum tipo de teste para isso, mas olha, entenda uma coisa. A vacinação, ela é recomendada pelo Ministério da Saúde e é algo importantíssimo na proteção, como eu disse, tanto de pessoas pequenas quanto de pessoas idosas. Então, vacine sim, não tenha esse medo. Bebê não. com 6 meses já pode ser vacinado? Sem dúvida nenhuma. Paulo Sato de Franca, em São Paulo, pergunta se a rinite pode causar dor de garganta e no peito, em virtude da coriza. Sim, essa coriza ela pode escorrer. Então, da mesma forma como a sinusite pode escorrer para a garganta, a coriza também pode ficar escorrendo para a garganta e irrita aquilo. É uma coisa chata, principalmente nas pessoas alérgicas, porque isso não para. Isso fica o tempo todo, né? Então, e pode dar até alguma complicação na garganta ou não? Sim, pode. Então, pode drenar a secreção para as cordas vocais e dar laringites, inclusive se descer a secreção, traqueites, que são aquelas tosses fortes que a gente chama de tosse de cachorro, né? Aquela tosse forte, às vezes não é daqui, é daqui do peito, E né? que pode começar com a rinite. Com certeza pode começar com a rinite. Ok, Liliane Brasil, de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, lá deve estar frio, né? Deve estar frio. Ela disse que está grávida de 6 meses, acabou de fazer um tratamento com cefalexina por causa da gripe e sinusite. Será que já estou curada? Pode ter afetado o bebê? A segurança do uso do antibiótico durante a gestação, sem dúvida nenhuma, foi medida pelo seu médico. Então, muitas vezes nós temos que dar o antibiótico para evitar as complicações, tanto em você quanto no bebê. Eu diria que, na minha experiência, a prescrição de antibióticos, quando bem indicada na gestação, é muito benéfico e normalmente não gera nada para o bebê. Melhora bastante a mãe. Que bom. Heloísa Helena Braga, ela não informou a cidade, ela disse que todos os anos ela e a netinha sofrem com uma tosse seca, é uma coceira na garganta e vem sempre pior na hora de dormir. O que fazer para parar essa tosse? Essa tosse também tem que ser pesquisada se ela não é uma outra coisa que as pessoas não lembram muito, mas é bastante frequente, que é o refluxo ácido do estômago. Então, muito cuidado, porque às vezes as pessoas têm aquela azia que fica no estômago e o ácido fica irritando a garganta. Isso, muito frequentemente, dá exatamente esse sintoma. Aquela coceirinha, a sensação que tem uma coisa parada na garganta, fica engolindo, tentando tirar, tosse seca, isso pode ser refluxo. Ok. Agora, por que normalmente a tosse ela fica mais forte à noite? Às vezes a criança passa o dia inteiro bem, chega à noite, deita e aí começa a tossir sem parar. Nós temos no nosso organismo a liberação de um hormônio que é o corticoide. O corticoide, que muitas vezes a gente tem que tomar, né? Tanto via oral, injeções, né? O corticoide no ser humano ele é liberado só de manhã, só uma vez. E o corticoide é um hormônio protetor do nosso organismo, agindo tanto como anti-inflamatório e como antialérgico. Então, o que acontece? Quando chega à noite, o nível de corticoide no sangue já está baixo. Então, se existe
um nível de corticoide baixo, uma imunidade rebaixada e um vírus agindo, as doenças pioram mesmo à noite. Entendi. Marilza Odete Favaroto Pierotti, de Canários, Espírito Santo. Tenho sinusite e rinite há 10 anos. Tenho sempre coriza, coceira e não há melhora apesar dos tratamentos. Qual é o conselho? Deve-se pesquisar se você não tem uma alteração estrutural no seu nariz. Por exemplo, um desvio de septo. Então, se o nariz ele não é reto, ele tem uma tortuosidade por dentro, viu? Não é por fora. Muitas pessoas têm o nariz retinho por fora e por dentro tem um desvio de septo. Se tiver uma tortuosidade, as secreções não drenam. Outra coisa, pode ser que tenha um pólipo nasal, pode ser que as carnes cresceram mais do que deveriam e não deixam drenar a secreção. Se você não está melhorando, volte ao seu médico, diga isso para ele, que muitas vezes um bom exame clínico e às vezes alguns exames também ajudam a resolver, sim. Perfeito. Maria Pinheiro Silva, de São Paulo, ela disse que tem alergia, durante 3 meses tampa o nariz. Não é sinusite, o que é? A alergia ela é muito comum nessa época do ano e as pessoas têm épocas de melhora e piora, dependendo então da exposição aos agentes alérgenos. Então, muito cuidado nessa época do ano para tomar bastante água, usar o soro fisiológico para lavar o nariz e principalmente não deixar a casa fechada, aqueles ambientes fechados. Deixe sempre uma frestinha na janela ventilando, para que não fique mofo, umidade, que isso irrita muito o nariz, né? Uhum. Gabriel Pierrucci diz que tem alergia e que toma sempre antialérgico para conseguir dormir. Se ele pode continuar fazendo o uso do remédio? O uso do antialérgico ele é indicado em curtos períodos também. Então, ele deve ter noção de que se essa necessidade do uso do antialérgico por muito tempo está existindo, tem alguma coisa errada. Então, o antialérgico ele é para ser usado numa crise que dura 3, 5 dias, 4 dias, num resfriado, numa gripe, mas não tomar isso todo dia, isso não é recomendado. Bom ficar atento. Maria Dalva Martins da Silva, minha última pergunta, depois todas as perguntas serão respondidas pelo doutor e a gente vai colocar no site da Rede Vida. Aliás, lá você já encontra as perguntas dos outros médicos que passam por aqui também, direta para cada telespectador. Maria Dalva Martins da Silva, de São Paulo, ela diz que tem sangramento no nariz, já foi em vários médicos e eles falam que são vasinhos estourados. O que ela deve fazer para encontrar a causa? Muitas vezes, esses vasinhos estourados podem ser cauterizados, tanto no próprio consultório, existe uma cauterização química que é feita. Agora, em casos muito resistentes, às vezes tem que ir para o centro cirúrgico e fazer uma cauterização mais intensa, mas também nós temos grande chance de resolver o problema. Perfeito. Olha, foi muito boa a sua participação. As perguntas não param de chegar, viu, doutor? Eu fico muito feliz. Depois eu vou te pedir para responder essas perguntas diretamente todas lá no nosso site, tá? Você depois pode ver a sua pergunta respondida no www.redevida.com.br. E eu conversei com o doutor Jamal Azam, que é otorrinolaringologista do Hospital Lefort, formado pela USP, membro titular da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Muito obrigada pela sua presença. Mais informações você pode entrar em contato com o Hospital Lefort. O site é o www.lefort.com.br. O telefone lá é 3723-4700. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. Volte mais vezes, viu? Para a gente falar mais sobre esses assuntos muito importantes obrigado. aí. Agradeço.